Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o José Guimarães do canal Direita Volver. Hoje vou fazer um videozinho sobre o que a esquerda fala, o que realmente é verdade. Antes de começar o vídeo, como sempre, eu preciso pedir a vocês que se inscrevam no canal, que partilhem o conteúdo de forma que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível, buscando convencê-las ou de mantê-las do nosso lado para votarem certo esse ano, para dar a chance daquele molusco voltar ao governo, que é coisa horrorosa. Bom, a esquerda fala um monte de coisas e normalmente são mentira, E eu vou começar citando, por exemplo, o porquê que eu faço vídeos sobre o que aconteceu no Brasil há algum tempo atrás, não o que está acontecendo agora, exatamente para que as pessoas não esqueçam o que houve, o que aconteceu aqui no Brasil, Se você procurar na internet, muito do que foi feito por eles aqui no Brasil desapareceu da internet. Então a gente fala que é fake news, essas coisas, Então, o primeiro cara que eu vou citar é um cara chamado Edmund Burke, que ele foi o primeiro, teoricamente, o primeiro conservador da história. Ele é um filósofo inglês, que viveu no século XVIII. Ele dizia o seguinte: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Quem votou no Lula e esqueceu o que ele fez, pode eventualmente votar nele de novo. A gente não pode deixar isso acontecer, Isso que eu tenho que abordar esse assunto aqui. Outro cara que é brilhante, que escreveu uma coisa sensacional, diz o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O nome desse cara é Albert Einstein, um dos maiores gênios que nós tivemos na história do mundo. Ele era um alemão judeu que fugiu do nazismo e viveu até 1955. Desculpa. E tem um terceiro que é chamado Roberto Campos. Essa frase não é dele, mas ele adaptou num programa de televisão, numa entrevista, citando o chanceler alemão Otto von Bismarck. Ele dizia que tem três povos no mundo, O povo inteligente é aquele povo que aprende com os erros dos outros. O povo medíocre é aquele que aprende com o próprio erro. E os idiotas nunca aprendem. Bom, nós já tivemos a chance de aprender com o erro dos outros. Porque você não vai encontrar um país que tenha implantado o que o Lula promete que vai implantar no Brasil, que tenha dado certo. Nós não podemos cometer o erro de não ter aprendido com o nosso próprio erro. Que a gente viu acontecer o que aconteceu. Agora, se a gente insistir nisso aí, realmente vai vir uma outra frase de outro cara, que eu não lembro o nome dele agora, ele diz o seguinte: todo povo tem o governo que merece. Então eu espero que não chegar nesse ponto. Isso é muito triste. Bom, vamos falar então sobre as mentiras deles, quando você ouviu um cara da esquerda falar que em 64 eles lutaram pela democracia no Brasil, não, eles lutaram pela ditadura no Brasil. Eles estavam tentando implantar a ditadura comunista no Brasil, um regime autoritário, um regime sem liberdade, um regime sem direito para as pessoas. Tá? Era isso que eles estavam tentando, pegarem armas contra o povo brasileiro. Eles não são heróis, não são pessoas que abriram mão da juventude para lutar pelo ideal. Não, são criminosos, bandidos. Eles não estavam lutando contra um inimigo, eles estavam lutando contra o povo brasileiro. Eles mataram brasileiros para conseguir isso aí. Não dá para você acreditar num povo desse. Inclusive eles estavam lutando por uma ditadura. E dizem que houve uma ditadura no Brasil. Não, não houve. Nós tivemos um regime democrático, militar no Brasil, de 64 a 85, onde naquela época que os militares estavam no poder, nós tivemos a maior taxa de crescimento do mundo durante todo o tempo. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo naquela época. O milagre brasileiro. Já vou falar nisso aí? Que o professor de história nos contou? Pois é, milagre brasileiro. O Brasil crescia mais de 10% ao ano. Infelizmente, o regime acabou. É lógico que eles não cometeram só acertos, cometeram erros também, Eles tinham uma mentalidade muito estatizante, o que é
é um erro, né? Esse negócio de ter o Brasil grande, o Brasil com a Petrobras, o Brasil com a Eletrobras, Brasil... Ok, foram importantes para criar uma infraestrutura, mas tinha que ter passado adiante isso aí. Eu concordo com eles nisso aí. Foi, tirando prós e contras, foi um dos melhores períodos que o Brasil viveu na história do Brasil. Segurança, respeito, progresso, emprego, o que nós não tivemos no governo Lula e Dilma. Não tivemos. Tá? Bom, o que aconteceu com o Lula, que eventualmente deu a ele muita projeção? Ele herdou um governo do FHC com a economia estabilizada, com o real forte, com a inflação baixa, com a dívida externa solucionada. E naquele mesmo momento que tinha essas condições favoráveis, não existia pandemia e não existia guerra na Ucrânia. E além disso, o mundo experimentava um momento de crescimento muito forte, que chamavam o boom das commodities, onde o Brasil é um grande fornecedor de commodities. Grãos, né, soja, milho, essas coisas, carne de vaca. E você escolhe. O Brasil produzia muito, vendia muito, então era muito dinheiro entrando no Brasil. Bom, mas como eles são, igual aquela teoria do sapo e do escorpião, né? O escorpião não sabe nadar, pediu ao sapo carona para atravessar o rio. O sapo falou, mas você vai me matar? Ele falou, não, eu sou maluco, eu não sei nadar, vou morrer afogado. No meio do rio, o escorpião vai lá e dá uma ferroada no sapo. O sapo diz, mas por que você fez isso? Eu não consigo escapar da minha essência. É a essência do Lula e essa organização criminosa chamada PT. Eles têm no DNA deles roubar. Eles querem roubar para se manter no poder eternamente, né? Virarem os reis do Brasil. Bom, com isso eles começaram a fazer toda a sorte de malfeitos que você possa imaginar, com 40 ministérios, com cabide de emprego, nomeação de pessoas para cargos comissionados sem necessidade, mas custando dinheiro à beça do contribuinte, né? E aumentando a dívida pública, e aumentando os juros, aumentando a inflação, e aí o negócio começou a degringolar. Muito bem, aí surgiu a história do mensalão. O Lula sobreviveu, não sei como, mas sobreviveu, até sei como, mas sobreviveu, foi reeleito, o que foi uma lástima para o Brasil, né? E continuou no segundo mandato fazendo as mesmas barbaridades e agora aumentou o cacife dele, ele botou o petrolão. Entre outras coisas que ele fez, bárbaras, que eu já citei diversas vezes aqui, né? E todos sabem. Bom, quando ele passou o governo para Dilma, as contas já não eram tão boas. O boom das commodities já tinha arrefecido, já não estava vendendo tanto assim. E com todas aquelas ações criminosas contra o povo brasileiro, com o dinheiro do povo brasileiro, que é construir porto em Cuba, dar uma refinaria brasileira na Bolívia para os bolivianos, construir aeroporto em Angola, Moçambique, na África, é um deles na África. Metrô na Venezuela, não sei o que na Costa Rica, financiar esses governos sem garantias de receber, quer dizer, deu o dinheiro do Brasil para fomentar a economia de outros países em detrimento do povo brasileiro. Começou obras que não terminou. Essa transposição do Rio São Francisco, ele começou para fazer propaganda, ele não terminou não. Quem está terminando é o presidente Bolsonaro. E esse safado quer dizer que foi ele que fez a obra. Não foi não. Bolsonaro é que fez a obra. Tá? Ele que está entregando a obra. Ele está levando água para os nordestinos. Ok? Muito bem. No governo Dilma, as coisas estavam tão ruins, mas tão ruins, que o Brasil atingiu o maior número de desempregados na história do Brasil. Nunca houve tantos desempregados como aconteceu no governo Dilma. A inflação, que vivia em torno de 3%, 4% ao período inicial do Lula e o final do Fernando Henrique, passou de 2 dígitos, foi mais de 10%. A dívida interna brasileira cresceu uma barbaridade. O Brasil ficou devendo uma fortuna. A coisa da Petrobras foi uma coisa tão séria que a Corte de Nova York
nos condenou o Brasil a pagar uma multa bilionária que estamos pagando até hoje. E nos obrigou a assinar um acordo onde o presidente, o que eu acho muito bom que tenha sido feito assim, não pode usar a Petrobras como um órgão de política econômica do país. Aquilo é uma empresa que tem acionistas. Então ele não pode usar o dinheiro da Petrobras dos acionistas para fazer a política dele. Só que ele ainda fez pior, ele fez para roubar, né? Para enriquecer essas coisas todas. Muito bem. Saiu a Dilma, né? Graças a Deus, com o impeachment, entrou o Temer, que teve 2 anos, fez 2 coisas muito interessantes. Ele negociou em Nova York esse acordo da Petrobras para acabar o problema, né? E ele assinou a lei de que a gente não poderia mais, os presidentes não poderiam mais mexer no preço de combustível da Petrobras, e fez uma mini reforma da Previdência, o que deu um certo alívio nas contas brasileiras. Nisso assumiu o nosso presidente Bolsonaro, que pegou uma oposição ferrenha do judiciário. O judiciário está o tempo todo perturbando a vida do cara, atrapalhando no que pode. Pegamos um Congresso Nacional que estava acostumado com o toma lá da cá, que com ele não aconteceu. Ele não deu nenhum ministério importante para nenhum político, ele deu para os técnicos. E cobra resultados. Quem não tem resultado, ele manda embora. Ele, como ele avisou inclusive antes, as empresas de mídia recebiam muito dinheiro do governo para fazer propaganda do governo, né? Propaganda do governo para o povo, para que convencer o povo que o governo é bom. Imagina, o Lula pagava bilhões para convencer que era bom, e mesmo assim eu tinha certeza que era ruim. Ele não faz isso. Ele faz live em casa com um telefonezinho em cima da mesa, né? Ele não gasta dinheiro. Então a mídia ficou contra ele, a imprensa ficou contra ele, bate ele todos os dias. Tinha uma tal de lei Rouanet, que essa lei Rouanet era uma mamação de dinheiro horrorosa. Então o cara, o que ele fazia? O show dele com o dinheiro da lei Rouanet. Se o show desse certo, ele ficava rico. Se desse errado, o contribuinte pagava pelo prejuízo. É o tipo da coisa safada, né? Você paga e o cara ganha. Por quê? Né? Bom, todos bateram no cara, todos. Além disso, teve a pandemia, além disso, teve a guerra, e mesmo assim, os números dele são melhores do que os números do Lula e da Dilma. Como é que se explica isso? É fácil. É só a gente entender que um fez certo, outro fez errado. Se o cara que fez errado voltar, nós estamos cometendo o erro que eu citei antes no início do vídeo, que é cometer o mesmo erro, achando que vai dar certo. Não vai dar certo. Inclusive agora, se você observar, a Argentina está falindo, Venezuela já faliu, sendo a maior reserva de petróleo do mundo, e o Chile, que botou um comunista no governo, está fazendo uma nova constituinte lá, onde acaba a propriedade privada. Ou seja, o apartamento seu no Chile vai ser do governo. Eu acho que não é isso que a gente quer para o Brasil. Eu tenho certeza que não é, que nós queremos para o Brasil. Bom, pessoal, por isso, esse motivo eu digo o seguinte: é esse o Brasil que você quer? Eu acho que não. Muito obrigado, eu vou parar por aqui agora. Essa semana eu faço químio de novo, então talvez eu fique alguns dias sem condições de gravar nenhum vídeo. Não percam a fé no Brasil, que Deus nos abençoe e tenham todos um bom fim de semana. Obrigado.